A rotina organizada faz bem para todo mundo, mas para as crianças neuroatípicas ela é fundamental. Isso porque traz previsibilidade, segurança emocional e autonomia. Saber o que vai acontecer diminui o medo do desconhecido e ajuda o cérebro da criança a gastar menos energia com o estresse do chamado estado de alerta. Mas aí a gente sabe que em alguns períodos é difícil manter a ordem e a sequência das atividades. É assim, por exemplo, nas férias, nos períodos festivos, feriados prolongados. E por aí vai. Até agora a gente só falou do problema, né? Mas calma, que vem a solução. E nesse caso é a terapia ocupacional. A profissão que estuda e estrutura o cotidiano, a autonomia e a independência humana. O terapeuta ocupacional pode ser um facilitador, mostrando para os pais que o tempo livre pode ser estruturado de forma leve e criativa. Vamos entender como? A doutora Vanina Barbosa vai explicar para a gente. Doutora Vanina, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigada a vocês, pelo esse espaço da gente conversar um pouco, sobre os assuntos aí relacionados a essas crianças, rotina, Isso. E essas questões. A gente sabe que uma rotina organizada, ali, tudo nos conformes, é bom para todo mundo. Mas para as crianças neuroatípicas é ainda mais importante, não é? E a gente sabe também que às vezes é difícil manter essa rotina, a ordem, a sequência das atividades. E aí, como é que fica? Como é que os pais podem adaptar esses momentos? Acho que a gente precisa entender um pouco que todo mundo tem rotina, e a gente adapta essa rotina, facilita, modifica. Então, a rotina ela é do próprio sujeito. A gente vai criando e às vezes nem consegue perceber que a gente faz uma rotina. De fato, para essas crianças neurodivergentes, ou neurotípicas, como a gente chama hoje, por conta do próprio processo que elas têm, que a gente chama que é uma dificuldade, às vezes, de lidar com essas questões de mudança. E aí a rotina, de fato, quando ela é modificada de maneira inesperada, de fato, para essas crianças torna um pouco mais difícil para os pais lidar com essas consequências dessa não rotina ou dessa rotina, que foi quebrada durante esse processo, principalmente nas férias. Ele vem com a rotina toda organizada, aí tem uma interrupção, porque eu tenho ali um ciclo de férias que ele precisa ser pensado, e aí eu tenho que pensar também como é que eu vou voltar a essa rotina. Essa nova rotina que vai ser estabelecida para essa criança. É uma adaptação para começar, uma adaptação para terminar. Exatamente. E nesse meio aí ainda tem que, às vezes, os pais não conseguem o mesmo tempo de férias que os filhos. Eu digo que muitas vezes a alegria da criança quando ela entra em férias é às vezes um pouco de desespero dos pais, porque às vezes não consegue fazer esse encaixe mesmo, dos pais tirarem férias para estar com essas crianças. E aí eu preciso ter uma rede de suporte e ter uma previsibilidade, que a gente fala. Todas essas crianças neurodivergentes, elas precisam ser organizadas antes do que vai acontecer, para poder minimizar essas coisas. Lógico que vai ter questões aí que é do inesperado, que faz parte da vida e a criança precisa aprender o que é esse inesperado. Porém, a gente sabe que férias a gente tem tantos períodos do ano. Normalmente foi agora, julho, que está finalizando, e daqui a pouco a gente também vai ter um outro período de férias. Então, são períodos previsíveis e que têm um retorno. Ou uma mudança de escola, por exemplo, porque alguns estudam um período e precisam ser modificados de escola porque não vai até o ano que é necessário. Então, essas coisas preveníveis, eu posso organizar essa criança antes, de dizer para ela que ela vai entrar de férias, a própria escola às vezes trabalha a temática das férias e eu vou pensando como é que eu vou organizando as terapias, os espaços de lazer para brincadeiras, deixar vou passar férias na casa da avó, vou passar quanto tempo num sítio, vou viajar para o interior, para outros lugares e vou levar essa criança. Então, eu posso organizar essa criança mostrando o que vai acontecer em vídeos, em fotos, vou conversando com essa criança ao longo do tempo. Se ela faz processos terapêuticos, conversar com os terapeutas para também trabalhar nos processos dessas férias. E agora começa também o retorno.
Então, eu posso começar a conversar com ela que ela vai voltar à escola. Se a escola já estiver aberta, ele pode fazer uma visita prévia a essa escola, caso ele vá mudar de escola, para ele conhecer a ambiência dessa escola, quem são esses profissionais, né, que vão acolhê-los. E já também trazer, né? Vamos organizar a mochila, vamos ver o que é que a gente vai levar, o que é que você quer levar agora para a escola. Conversar com os terapeutas, né, que estão com essa criança também para trabalhar o tema retorno à escola e restabelecer essa rotina, né? E lembrar que essas crianças são muito visuais e sensoriais. Então, se a gente conseguir colocar lá o quadro de rotina, né? A gente não faz a agenda, às vezes, a gente olha na semana e eu vou fazer segunda tal coisa, terça... A criança também precisa ser visual. Então, coloca uma coisa, né, lúdica. Vamos montar a nossa rotina de volta às férias. Que horas eu vou para a escola, que horas que eu vou para a tia tal, que é o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicomotricista, a psicóloga. E eu vou criando essa nova adaptação de retorno, por exemplo, às férias para a escola, por exemplo. Mas, no caso, durante as férias, vamos supor que a família faz uma viagem. Há uma ruptura de rotina aí. Muda o local de dormir, muda, às vezes, o horário de dormir, o horário de comer, o horário de brincar, uma pausa ali nessas terapias. Como é que fica a criança, a cabeça dela, assim, para entender que vai ter mudança, você chegar e conversar? A gente vai viajar, a gente vai se divertir, dizer outras coisas que serão legais, né? Sim. Tanto quanto aquela rotina que ele estava acostumado. Exato. Lembrando que, como ela já tem uma certa dificuldade, algumas questões vão aparecer, né? As birras, algumas crises, alguma indisposição, algumas questões aí, elas vão ser apresentadas por conta dessa mudança, dessa rotina. Porém, a gente tem que lembrar que a gente vive no mundo, né? Essas crianças precisam experimentar novas experiências, elas precisam estar em novos lugares e principalmente na participação social. Então, tem algumas questões que o pai precisa verificar. Então, se eu vou para um lugar que seja muito mais quente do que aqui no Ceará, ou muito mais frio, ou que venta mais, ou que chova. Então, eu vou lembrar dessa criança que isso é possível acontecer e vou levar adaptadores que façam com que essa criança possa dar suporte. A questão do barulho, né? Tem algumas crianças que não suportam lugares muito barulhentos. A gente tem os abafadores, né? A gente tem o hábito de usar os fones de ouvido. A gente não vai para a academia, coloca o fone de ouvido porque eu não quero escutar o barulho de outras coisas. Essas crianças também têm esse processo. Eu sempre tenho os brinquedos que são adaptadores, né? Que a gente chama que ajuda essas crianças na regulação desses processos sensoriais. Então, é aquele que a gente antigamente chamava de brinquedo preferido, né? Então, tem alguns que faz o chocalho, tem os mordedores, né? Tem uns que são mais macios. Cada criança vai descobrindo no seu processo, inclusive de terapia dela mesma, que ela vai tendo esses... a gente chama de adaptação e de conforto para esses processos de crise, né, também. E aí isso é também muito individual, sim, né? Você falou do brinquedo preferido e tudo mais, e aí os pais conhecem, né, seus filhos, sabem o que acalma, o que pode acalmar, o que pode distrair. Isso, porque assim, a gente pensa quando a gente fala de crianças neurodivergentes, neurotípicas, porque tem um diagnóstico, todo mundo é igual, né? Porque tem características desse diagnóstico. Porém, cada um reage de uma maneira diferente. E os pais nessa convivência, né, às vezes é aquela tia, aquela pessoa que convive com essa criança, vai começando a perceber o que acalma, o que tira da crise. Mas eu acho que uma dica importante é se o filho começa a apresentar algum sinal de que ela vai ter uma crise, que ela vai ter uma birra, que saiu ali do esperado, do que foi planejado, aí a gente vai para o mais difícil, né? É os pais respirarem, tentar manter a calma, porque às vezes eu estou na frente de várias pessoas, né, de muita gente, sei lá, numa rodoviária, num aeroporto, né, num parque com muitas pessoas, né, com aquela ambiência mais... É tentar se manter mais tranquilo para essa criança também se sentir segura. Porque às vezes a gente vai ficando nervoso, o filho da gente também vai ficando nervoso. Então, eu tenho que ser também o equilíbrio desses processos. E fica também um alerta para quem está ali ao redor, né? Sim. Nada de julgamento, daqueles olhares de ficar julgando. A gente também precisa contribuir com isso. E que eu acho que a sociedade, às vezes, gera mais crises e birras do que o processo da mudança em si. Que a gente, enquanto sociedade, a gente ainda não tem... eu não vou dizer preparo, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente tem uma dificuldade
de lidar com o diferente e com as diferenças. Apesar que eu digo que ninguém é igual. Né? Se a gente se olhar aqui, você tem suas características, eu tenho as minhas. Eu tenho os meus valores, você tem o seu, a gente tem princípios diferentes. Ali a gente se bate enquanto sociedade, né? A gente vai criando isso. Mas eu digo que a sociedade ainda não está preparada para isso. Né? Quando a gente escuta aquela criança que pula, aquela criança que às vezes grita, aquela criança que faz uma sonoridade diferente, né? No lugar que... quando a gente diz que as crianças são não verbais, por exemplo, né? Elas se comunicam através de sons. E o pai sabe que é um som de alegria, sabe que é um som de tristeza, sabe que é um som de ruído, que está incomodando. Mas nós, enquanto sociedade, a gente tem que acolher. Eu sei que, às vezes, eu estou num ambiente fechado, aquele barulho me incomoda. Claro, né? A gente não... Você está aqui na tranquilidade, vem um barulho do nada, você vai se assustar, você vai, né, dizer o que foi que eu... Né, o que está acontecendo? Mas depois perceber que, às vezes, aquela pessoa que está com aquela criança, principalmente as mães, precisa de um acolhimento. Com certeza. Né? Precisa ser acolhida e lembrar que é ela que fica 24 horas do dia com essa criança. E, às vezes, sim, ela está irritada, às vezes ela não vai saber lidar, às vezes ela vai ter um complicador aí, que não é porque ela não goste do filho ou porque ela não ame. Vamos pensar que isso também é cansativo, né? O ato materno é um ato que a gente precisa, muitas vezes, querer nosso descanso, respirar, dizer assim, ai, gente, de novo, respirar, né? Eu preciso passar por isso novamente, né? Então, tem mães que são mães 24 horas. O maternar cansa também. Isso. E a gente pensa muito assim, que a gente tem muita questão da mãe, aquela coisa sagrada, tudo mais, e realmente mãe é mãe, insubstituível. Mas a gente tem que lembrar que a mãe é um ser humano. Sim. Um ser humano que precisa de descanso, que precisa de tempo para se alimentar, para se cuidar, para estar bem. E que erra também, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que, assim, eu, enquanto terapeuta ocupacional, a gente lê isso como papéis ocupacionais. Né? Todos nós exercemos papéis ocupacionais. A mãe é um papel ocupacional que ela tem. Mas dentro desses papéis ocupacionais, ela é filha, ela é neta, ela é esposa, ela é mulher, né? Às vezes é namorado, né? Então, assim, lembrar que essa mulher também precisa de pausa. Ela precisa dizer assim, qual é a hora que eu só sou eu? E a mãe, eu digo que ela perde um pouco da identidade dela civil, né? Que todo mundo encontra fulana. Ah, aquela aqui é mãe do Gabriel, é mãe da Maria. Nunca vai dizer, é a Ana, é a Vanina. Né? A gente nunca remete ao nome da pessoa, porque ela acaba perdendo essa identidade, por ser mãe. E lembrar que maternar, a gente tem que tirar do lugar do romântico. Né? Ah, é a mãe... Aquela coisa que, né, sem defeito, imaculada, não pode ter nada. Não, ela é um ser humano, como todos nós enquanto sociedade, que está maternando alguém. E maternar não vem com manual de instrução. Né? Você não está lá, pronto, o menino vai nascer, aos 9 meses, você recebe lá o manual, então pronto. No primeiro mês eu faço isso, no segundo mês eu faço aquilo, quando o menino crescer eu faço aquilo outro. E eu digo que a grande preocupação das mães atípicas, principalmente, é quando essas crianças crescerem. E elas não estiverem mais aqui. Então, ele chegou ali na adolescência, na fase adulta, e essa mãe, por algum motivo, partiu, né? Faleceu. E, então, a grande preocupação dessa mãe, muitas vezes, é olhar para a sociedade, olhar para o seu entorno e dizer assim, quando eu for, quem vai cuidar dele? Né? E a gente não consegue pensar nesse nível. E assim, não é nem o cuidado, porque ainda que ela forme uma rede de apoio, que ela tenha uma pessoa que seja a irmã dela, sim, ou a madrinha da criança, enfim, que ela tenha essa pessoa que vai dar aquela assistência que ele precisa. Sim. Mas é o social, é o coletivo. Sim. Como esse coletivo, como esse social vai respeitar, vai acolher, né, vai amparar, ou simplesmente não vai fazer mal. Exato. Eu acho que são espaços como esse que a gente precisa discutir, né, sobre essa questão. E aí, quando a gente começou, né, a parte da rotina, essa rotina está atrelada a uma sociedade. Né, porque eu vou para algum lugar, eu vou para a escola, eu vou viajar, eu vou para a praça, eu vou para o cinema, né, eu vou para lugares. E todos esses lugares não é uma ilha que só essa criança vai estar lá com a sua família. Né? A gente precisa garantir, de fato, essa participação social segura.
né, que ela tenha segurança de estar nesse espaço sem sofrer os processos de violência, sem sofrer os processos de preconceito, que de fato ela possa exercer o seu papel de estudante enquanto criança, de ter o seu papel enquanto criança, né, de exercer esse papel ocupacional do ser criança, de brincar, de sorrir, de também dizer que não está bom, né, que ele não concorda, que aquilo ali é incômodo. E a sociedade ainda precisa discutir esses processos, desse exercício, né, do ser quem eu sou com essas características. Porque hoje a gente não pode nem considerar a neurodivergência, né, ou os atípicos, né, como a gente chama, que é um processo patológico, é um adoecimento. Não, é uma característica do sujeito. Eu nasci dessa forma. Né? Eu nasci desse lugar, eu vou melhorar enquanto sujeito, porque eu tenho características que eu preciso de fato melhorar para eu estar enquanto sociedade. Porém, eu vou ter características para o resto da vida, como eu tenho, como você tem. Né? E a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então, a gente também precisa ver essas crianças como um sujeito. Então, às vezes, eu preciso retirar essa criança desse espaço, não ficar com ela naquela ambiente que está lhe gerando sofrimento. Né? A primeira coisa é tentar respirar e dizer assim, onde tem um lugar que não tenha ninguém, onde é um lugar que está mais silencioso, né? Ou se não fazer um cordão de isolamento, né? Se tiver um lençol, tiver alguma coisa, isolar aquela criança para ela perceber que naquele momento ela está num lugar seguro e que ela vai conseguir se organizar. Às vezes eu vou precisar abraçar, que aos olhos dos outros vai, né, que eu estou forçando algo, mas não, ela precisa de aconchego para ela se sentir segura. Né? E às vezes eu vou precisar, sim, apertar um pouquinho mais do que é o normal e dizer para ela que ela está bem, que ela está segura, né, que ela pode ser, que ela precisa ser. E às vezes pedir ajuda. E às vezes essa ajuda vem com o choro da mãe, vem com aquela... Né, com aquele grito, não olhe assim para mim, não faça isso com meu filho, né? Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, que isso também é um pedido de socorro. Sim, né? Que às vezes para nós chega de maneira meio atravessada, mas ali é um pedido de socorro. E isso é muito comum nesses períodos, né? Porque é os períodos de mudança mais brusca, né? Essa ruptura, às vezes, desse cotidiano, às vezes não houve uma preparação prévia, porque não deu tempo, não é porque eu quis. Então, isso que a gente está conversando acontece com mais frequência, né? Não que não aconteça nas outras famílias, né? E isso acontece todos os dias. E nesse momento que a gente está conversando, provavelmente alguma mãe está aí, pegando o transporte público, levando para terapia, né? Tentando a vaga lá na escola, né? Tentando organizar a sua vida e a vida dessas crianças, né? Também. Com certeza. Como você falou, cada um com a sua história, com o seu desafio, né? Sim. Obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, viu? Só chamar que a gente vem e a gente conversa. Estou à disposição do que vocês precisarem. Obrigada. Eu espero por você no nosso próximo encontro, mas eu quero sempre te lembrar que essa nossa conversa vai ficar gravadinha. Então você pode ver, rever, mandar para quem você quiser, espalhar muita dica boa por aí. Até mais.